Bonsoir, comment nous, comment nous? Tout le monde en forme? Bon, on nous commence avec nous. Vamos começar com o nosso curso. E a nous remercier tout le monde. N'a dit nous merci pour Jean n'a supporter canal là. Nous dit nous, on nous continuer supporter canal là. Si vous pouvez inscrit dans le canal là, vous faites rentrer vous pouvez inscrit. N'a demandé pour inscrit. Et n'a dit merci à tout le monde qui est inscrit dans le canal là, qui est fait commentaire, qui est partagé et couillou. Pas oublier, on nous partager couillou, hein, yon partager by l'autre. Si on est un monde qui a besoin d'apprendre créole, qui pas qui côté pour l'aller, partager, voyez lien en bas pour lui-même pour capable de faire ça. OK, que eu disais en portugais, se você já se inscreveu, você tem o costume de compartilhar, de comentar, a gente precisa disso. Mas se você saber, né, tem alguém, se você sabe, tem alguém que precisa, né, de estudar o crioulo, aí você pode compartilhar, né, o link, mandar o link para a pessoa e pedir para que as pessoas, né, se inscrevam no canal. Beleza, gente? Vamos começar com o nosso curso. Hoje, pessoal, o que vamos ver hoje? Hoje vamos ver algumas palavras que os haitianos usam diariamente, né, para poder conversar, né? Diariamente eles usam essas palavras que vamos ver agora, são palavras que eles usam nas conversas de dia a dia, né? Eu escolhi algumas, né? Eu escolhi algumas, a gente vamos ver 6 hoje, vamos ver 6, mas mais para frente a gente vai poder, né, ver todas as, beleza, gente? E vamos começar. Vamos começar. Gente, a primeira palavra que a gente vamos ver, é mitan. Mitan. Mitan, pessoal, quer dizer meio. Quer dizer meio. Vamos dar um exemplo. Se eu falar essa frase, gente, mettez na mitan. Mettez moins na mitan. Mettez moins na mitan. Isso quer dizer o quê, pessoal? Me coloca no meio. Me coloca no meio. Beleza, gente? Meter na mitan. Mitan também tem uma outra palavra que a gente usa também quando a gente quer dizer mitan. Mitan, a gente usa essa palavra demi. Demi também, palavra por palavra, é metade, né, gente? Metade. Mas tem o mesmo sentido que mitan. Mas, às vezes, a gente usa mitan para falar de meio mesmo, né? E metade também, e demi também. Demi, cada um tem o seu sentido, né? Mas os dois querem dizer a mesma coisa. Sentido de mitan, você fala, eu vou ficar no meio, né? Reter na mitan, né? Reter na mitan. Aí, demi quer dizer metade, mas é no sentido de separação. Se eu falei, prends mi-temps, prends demi, bom demi. Isso quer dizer, pegar metade, me dá metade, né? Pegar metade, me dá metade. Prends demi, bom demi. Ok? Então, demi é a metade. Certo? Agora, pessoal, a segunda palavra que vamos ver, a gente vai ver a palavra anu. Anu. Anu, pessoal, a abreviação de anu é an. An. Por quê, gente?
A gente precisa entender essa abreviação. Porque quando você conversar com um haitiano, o haitiano não vai perder tempo para falar anu. Ele simplesmente vai dizer an, an. Mas quando ele fala an, você tem que entender a abreviação de anu que ele está usando, né? Quando ele fala an, aí você vai ter que entender, né? Você tem que entender que ele quer dizer ano. Agora, pessoal, qual é o significado de ano ou an? O significado de an ou anu quer dizer vamos. 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 Gente, qual é o sentido de vamos? Quando a gente vai fazer uma coisa, vamos lá, vamos comer, vamos beber, vamos tomar um café, né? Vamos andar, né? Então, no mesmo sentido que a gente usa vamos, a gente vai usar an ou anu. Vamos pegar um exemplo. Anu, um exemplo, pessoal, vamos lá. Se eu falei essa aqui, pessoal. Vamos pegar esse exemplo. Anu manger. Né? Anu manger. Opa. Espera aí, gente. Vamos. Escapou. Tá. Anu manger. Anu manger é o que, gente? Vamos comer. Anu manger. Vamos comer. Ou an manger. An. An manger. Né? Eu posso falar assim também. An manger. Donc, anu manger é a mesma coisa. Quer dizer o quê? Quer dizer vamos comer. Né? Quer dizer vamos comer. Bom, vamos colocar o significado aqui para a gente entender. Vamos comer. Beleza, gente? E anu marcher. Vamos andar. Anu courir. Vamos courir. Vamos anu courir. Vamos correr. Anu chitar. Vamos sentar. Aí, você vai sair usando ano. Beleza, gente? Agora vamos continuar. Vamos ver, né, a terceira palavra. A terceira palavra, gente, é pingar. Pingar. Gente, não é pingar a bebida, não, gente. É outra coisa. Pingar aqui, quando a gente vai usar pingar, pingar significa é o verbo proibir em português. Proibir. É proibir totalmente. É uma proibição total. Porque em crioulo, quando a gente usa pingar, é uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum. De jeito nenhum, você não pode fazer. Se eu falei, por exemplo, eu vou dar esse exemplo, gente. Vamos ver esse exemplo. Pingar, pingal, o pingal, né? Vou deixar assim. Pingal sortir na laria. Pingal sortir na laria. Gente, o que quer dizer essa frase? Você não pode sair na rua. De jeito nenhum você não pode sair na rua, né? Pingal sortir na laria. Você não pode sair na rua. Você não pode sair na rua. Você não pode sair na rua. Né? Pingal sortir na laria. Bom, agora, pessoal, vamos ver um outro exemplo. Pingar num
manger nan, Pigar no manger nan, né? Quer dizer o que, gente? Quer dizer, vocês, esse não é vocês, né? A gente já viu, né? Vocês não podem, comer na minha comida. Você não pode comer na minha comida. A gente tem dois exemplos aqui, gente. Através desses exemplos, como o que a gente está vendo aqui. Gente, a gente não pode esquecer. Esse pingar aqui, quando eu vou usar pingar, a frase vai ficar na forma imperativa. É numa frase imperativa que eu vou usar pingar. Por quê? Gente, a gente não pode colocar os pronomes sujeitos na frente do pingar. Sempre pingar vai ficar na frente. Na frente, sempre. Não esquece, pessoal. Pingar vai ser usado numa frase imperativa. Sempre. Sempre pingar vai ficar na frente. O pronome sujeito não vai ter direito de ficar na frente do pingar. Pingar sempre vai ficar na frente. Aí é uma frase imperativa. Não esquece, gente. Agora, vamos continuar. Quatrième frase, gente, né? Quatrième frase. Vamos ver o. Bom, pessoal, o quer dizer alto. Alto. Beleza, gente? Bom, contrário de o é ba, né? Ba. Ba quer dizer baixo. Baixo. Uma pessoa baixa é uma pessoa alta, né? A gente vai falar assim, né? Por exemplo, Yomun Wo, né? Yomun Wo. Yomun Wo. Yomun. Você Yomun Wo. Você é alguém alto, né? Se eu falar assim, pessoal. Você Yomun Wo. A gente pode falar essa aqui, gente, sem problemas. Você Yomun. Vamos mostrar. Você Yomun Wo. Quer dizer, você é uma pessoa alta. Você é uma pessoa alta. Do mesmo jeito, você é um ba. Você ba é uma pessoa baixa, uma pessoa que não, né, uma pessoa baixa, né? O ba. Bom, agora vamos continuar. Quinta, vamos ver. Aí, a quinta palavra. A quinta palavra aqui, pessoal, a gente vamos ver. Eu esqueci de falar. Onde está o é alto, ba é baixo. Só que, pessoal, eu posso falar também amba. Se eu falar amba significa embaixo. Embaixo, né? Eu esqueci de falar com vocês. Aí, vamos lá. Embaixo. Eu achei. Desse jeito, né, gente? Amba, embaixo. Agora a gente vai mostrar. En haut. En haut é o quê? Em cima. Em cima. Embaixo. En bas, en haut, em cima. En haut, em cima. Beleza, gente? Agora vamos continuar. Mas essa aqui é para dar direção, né? Para a direção. Se eu falei, descer lá embaixo. Descer lá embaixo. Aller en bas, né? Aller en bas.
subir lá em cima. Subir lá em cima. Monter en haut, né? Subir lá em cima. É o quê? É monter. Vamos mostrar, gente. Deixa eu dar um exemplo aqui, para a gente entender melhor. Né? Descendre. Vamos mostrar. Descendre en bas. Descendre en bas quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer, né? Descer lá embaixo. Descer lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo, né? Descer lá embaixo. Agora, pessoal, se eu falei monter en haut, monter, por exemplo, gente, né? Vamos lá. Monter, vou deixar assim mesmo para a gente entender melhor, né? Monter en haut. Monter en haut é o que, gente? É subir em cima. Subir lá em cima. Beleza, pessoal? Monter en haut. Subir lá em cima. Agora, pessoal, vamos ver a última palavra. A última palavra que a gente vamos ver. Vamos considerar essa aqui como a palavra 6, gente. Vamos considerar como a palavra 6. Essa palavra, gente, que vamos ver, é a palavra sila. Sila. E, pessoal, quando a gente usa sila, sila é aquele. 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 Por exemplo, Jesus, c'est sila qui dit nous, mais route là. Né? Mais route là, marcher là-dedans. Vamos lá, pessoal. Jésus, c'est sila qui dit nous, qui dit, vamos colocar o verbo no meio, né, gente? Que dit nous, opa, vamos lá. Jesus, c'est cela qui dit nous, mais route là, marcher là-dedans. Mais route là, marcher là-dedans. Mais route là, marcher là-dedans. Gente, como eu vou traduzir essa palavra? Jesus é aquele, né? É aquele que fala, está, é aquele que fala, aqui é o caminho. Aqui é o caminho, né? Andam. Aqui é o caminho para andar, né? Para andar. Jesus, c'est cela que dit nous, mais route lá, marche là-dedans. Né? Jesus é o caminho, né? Que fala para nós, aqui está o caminho, anda, né? Anda nele, né? Beleza, pessoal? Bom, então, pessoal, hoje, essa aqui, pessoal, foi o nosso curso de hoje, né? A gente viu 6 palavras, são palavras-chave. Por que são palavras-chave, pessoal? É porque o Saichan nós usa essas palavras para poder comunicar diariamente. Né? Diariamente, eles usam essas palavras. Mais para frente, vamos ver as outras palavras, beleza? Mas, por enquanto, vamos ficar por aqui. Pessoal, obrigado, né, pelo apoio. Vamos continuar apoiando. Não esquece, gente, a gente precisa de 1.000 inscritos. Não, vamos continuar apoiando do jeito que a gente está fazendo. Muito obrigado. Até mais. Até a próxima aula. Tchau.